Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o último lançamento da DC, que é o filme Besouro Azul. Após se formar na faculdade, o jovem latino Jaime Reyes volta para casa e encontra sua família em difíceis condições financeiras. Porém, sua vida vira de cabeça para baixo quando ele entra em contato com um escaravelho com origens alienígenas. A história do Jaime Reyes nos quadrinhos se inicia em 2006, sendo ele o terceiro personagem a assumir o manto de Besouro Azul. Mas como eu não li nenhuma HQ, pra mim tudo dentro do filme é uma grande novidade, então eu falo aqui as minhas experiências dentro do filme como uma pessoa que não tinha ideia da história do Besouro Azul, então como realmente uma novata dentro dessa história. O longa tem direção de Ângelo Manuel Soto e ainda é um mistério onde que esse filme exatamente se encaixa dentro do universo cinematográfico da DC, esse novo sendo construído pelo James Gunn. Bem sinceramente, eu acho que tudo depende muito da recepção que esse filme tiver pelos fãs e principalmente da bilheteria, algo que a gente só vai saber daqui a algumas semanas com toda certeza para saber se o filme foi bem ou não, mas por enquanto as coisas parecem bem péssimas para o nosso Besouro Azul. Sobre a bilheteria, eu acho que tem algumas coisas que dá pra gente explorar em cima disso. O primeiro deles é realmente os últimos lançamentos da DC, que tem sido uma grande decepção para grande parte dos fãs, e eu me incluo nesse grupo. Tivemos Adão Negro, Shazam 2 e The Flash, que foram filmes que foram péssimos em bilheteria e também na recepção da crítica. E aí agora a gente tem Besouro Azul, que é um herói completamente novo, que a gente não sabe nada sobre. Claro, tem o timing que esse filme foi lançado, que foi logo após o monstro Barbenheimer, então tem que ver se as pessoas estão disponíveis a ir novamente aos cinemas assistir mais um filme de super-herói e se ele de fato vale a pena ser assistido no cinema, se é melhor esperar um streaming ou se é melhor nem mesmo assistir. E eu vou falar, eu fui assistir esse filme com expectativas extremamente baixas, realmente não esperando nada, assim, foi expectativa zero, porque eu vi pessoas falando bem, pessoas falando que ele é um filme genérico e eu fui mais ou menos com essa expectativa e eu vou falar que eu me diverti até no filme. Eu acho que um dos grandes diferenciais dentro do filme, uma coisa que tem sido muito divulgada até mesmo na promoção do filme, é justamente ele ser o primeiro super-herói latino. Nos últimos anos a gente teve bastante super-heróis que representam uma cultura que a gente nem sempre vê sendo representada dentro dessa coisa de super-heróis, né? A gente teve Shang-Chi, teve Miss Marvel, até mesmo o próprio Pantera Negra, que teve uma repaginada, que teve uma mudança, assim, e agora a gente tem o nosso próprio super-herói, nosso próprio super-herói latino, que é como tem sido divulgado o filme do Besouro Azul. E eu acho particularmente que esse é um dos grandes diferenciais dentro do filme, não só a cultura dele, mas principalmente a dinâmica que ele tem com a família dele. Eu acho que esse é um dos grandes destaques e um dos grandes diferenciais do filme, porque é o que realmente faz com que a gente consiga se identificar com facilidade, não só com o Jaime, mas também com toda a família dele. E eu acho que o filme traz um saldo muito positivo nesse quesito, porque ele de fato é o que ele se propõe a ser para a cultura latina, principalmente a relação em que o Jaime tem com a irmã dele, a Milagro, que particularmente foi uma das minhas personagens favoritas dentro do filme. Lógico, o filme traz alguns momentos que qualquer pessoa latina vai conseguir se identificar, mas ele, no geral, traz muito da cultura mexicana e tem essa coisa forte, algo que eu, como brasileira, não consegui me identificar tanto assim, mas que ainda assim faz um ótimo trabalho. E claro, a gente tem a Bruna Marquezine, que interpreta uma personagem que é brasileira, então ela leva um pouco ali do Brasil pra dentro do filme. Claro, toda essa questão de família consegue trazer um teor emocional dentro do filme, já que apesar de ser rapidamente que a gente é apresentado e que a gente conheça bem por cima ali a família, a gente ainda consegue se importar bastante com todos eles, porque a atuação dos atores é muito autêntica e a química deles é maravilhosa como família. É possível comprar com muita facilidade que eles são uma família e que eles se gostam, assim. Já o roteiro do filme, ele é falho e ele deixa a desejar em diversos momentos. A sensação que fica é que a gente tem ideias muito boas dentro do filme, mas que tudo é pouco desenvolvido ou pouco explorado dentro do filme. Uma dessas coisas, claro, é a própria história de origem do Jaime, que nada mais é do que uma história extremamente genérica de origem de super-herói, e tanto é que é impossível não relacionar ele com qualquer outro super-herói, principalmente o Homem-Aranha. Eles são personagens que são inteligentes, que estão sem grana, que gostam de uma menina que normalmente não ia nem dar bola pra eles, mas que naquele contexto tá dando bola pra eles, e de um dia pra noite eles conseguem poderes inimagináveis que, curiosamente, são dados por um inseto. Claro, as histórias são muito parecidas e muito similares, mas não é somente elas serem parecidas que torna uma história realmente boa. A história do Homem-Aranha é muito melhor desenvolvida do que a história do Besouro Azul é dentro desse
filme. A sensação que fica é que eles aceleram muitos pontos cruciais dentro do filme e não conseguem desenvolver coisas realmente importantes. Mas apesar de todos esses clichês, o personagem do Jaime é extremamente carismático e eu acho que ele consegue conquistar a gente com muita facilidade, com que a gente consiga torcer pra ele desde o primeiro momento. Então dá pra aceitar toda essa história de origem assim básica. Também ajuda toda a parte interessante sobre o escaravelho, que é um objeto que veio do espaço e que a gente não tem muito conhecimento sobre, mas que ainda assim gera uma curiosidade. Então ele garante poderes muito legais pro Jaime e ao mesmo tempo ele funciona como uma armadura que basicamente funciona pra proteger o seu hospedeiro, no caso o Jaime. Eu senti falta de uma história um pouco mais elaborada sobre como que esse escaravelho chegou aqui. Eu acho que eles se embananam um pouco ali para tentar explicar realmente a origem desse escaravelho, mas também dá para aceitar. Eu acho que o traje é legal, os poderes são legais, acho que as cenas de ação que a gente tem por conta desses poderes são divertidas. No geral, eu acho que funciona todo o protagonista do filme. E dentro da narrativa, talvez a pior parte dela seja realmente a construção dos dois vilões. A gente tem uma vilã principal que é realmente a mais malvada, assim, que é a Victoria Kord. Dentro do filme, ela é a tia da personagem da Bruna Marquezine e ela é chefe da Kord Industries. E ela basicamente é uma personagem que é extremamente malvada, extremamente escrota, mas falta muita coisa pra ela ser uma boa vilã. Eu sinto que uma das coisas que falta é realmente o fator pessoal, assim. Eu falei isso em Flash e aqui eu repito, eu acho que pra uma história de origem de um herói, é interessante que o vilão seja mais pessoal, assim, pra ele. Pelo menos talvez seja isso que eu tô acostumada, talvez isso que eu fui esperando. Mas enfim, outro problema também é que a vilã é extremamente caricata, ela não tem simplesmente nenhum tipo de personalidade, além dela ser malvada e estúpida com todo mundo ao redor dela. É com a sobrinha dela, é com os funcionários, é com o capanga dela, que é o outro vilão dentro do filme que também é raso que nem ela, então ela não é uma vilã interessante e ao mesmo tempo relevante. Eu acho que vai passar uns tempos e eu vou simplesmente esquecer da existência dela como vilã. E eu falei de Homem-Aranha e agora eu vou falar de Homem de Ferro. Nesse filme a gente tem algumas coisas que remetem muito ao Homem de Ferro, que é justamente a parte da Kord Industries, que é muito similar à Stark Industries. Então na Kord Industries a gente tem uma produção de armamento e todo o objetivo da Victoria Kord é justamente produzir super soldados com a capacidade ali daquele escaravelho, e a Bruna Marquezine, sendo a sobrinha que ela é, quer parar com isso e parar com que a Kord Industries produza esse tipo de armamento. Algo muito similar ao plot de Homem de Ferro 1 e Homem de Ferro 2. Essa eu acho que uma das coisas mais decepcionantes dentro do filme é justamente ele ser tão genérico, e eu não digo nem na parte da história em si, mas até mesmo as cenas de ação, as piadinhas, os momentos que acontecem, assim, são coisas extremamente previsíveis, porque a gente já viu 1 milhão de vezes, e as partes mais legais, assim, e mais diferenciais ali do filme, não sei, eles não exploram tanto quanto eles poderiam, assim, talvez os roteiristas e o próprio diretor talvez ficaram com um pouco de medo de trazer alguma coisa diferente, porque o filme tem coisas diferentes, mas ele se apoia tanto nessas coisas genéricas que é realmente decepcionante, assim. Mas bom, como eu falei, dentro do filme a gente tem algumas coisas que são diferentes. Eu acho que são os personagens que eu particularmente achei a melhor parte do filme. Acho que em particular 4 deles, que é a Milagro, a irmã do Jaime, o Jaime em si, a Jenny, a personagem da Bruna Marquezine, e o Rudy, que é o tio do Jaime e é interpretado pelo George Lopes. Eu acho que são os 4 personagens ali da trupe dos heróis que tem mais atenção. E de fato eles são os mais legais, eles são super engraçados. Eu gosto muito da dinâmica que todos eles têm entre si. Acho que rende ótimos momentos, tanto em drama quanto em comédia, assim. Acho que eles funcionam muito bem, os 4. E a Bruna Marquezine, simplesmente adorei a participação dela. Eu vou falar que quando eu soube que ia rolar o filme do Besouro Azul, eu fiquei muito receosa que a Bruna Marquezine seria só mais um interesse amoroso, assim, que ela meio que ia ser jogada de escanteio, só ia estar lá ali, é o interesse amoroso do Jaime. Mas não, dentro do filme ela tem um papel muito importante. Eu acho que ela é uma das personagens que mais aparece, que mais tem cenas interessantes, assim. Lógico, ela chama a atenção da gente justamente por ser a Bruna Marquezine, mas ela tá muito bem no filme. Gostei bastante dela. Acho que eles podiam ter explorado melhor o personagem dela, já que ela é uma personagem muito inteligente, muito forte e que, claro, tem origens brasileiras, e eu acho que isso não foi tão aproveitado quanto poderia, mas eu vou aceitar ele só citando que ela é brasileira. Em relação aos efeitos especiais, eu sinto que é a mesma sensação que a gente tem com o restante do filme. Tem momentos que tá muito feio, tem momentos que
tão legais. Mas é isso, no final acho que termina com um saldo neutro, assim, em relação aos efeitos especiais. Acho que a pior parte, talvez, por conta desses efeitos especiais, é justamente a ambientação do filme, já que a gente tem essa cidade que simplesmente não parece real. A cidade é meio que dividida entre onde os Rays moram, que moram vários imigrantes assim, e uma cidade repleta de arranha-céus e prédios extremamente altos. A parte ali onde os Rays moram, de fato, parece um lugar onde pessoas convivem entre si. Parece que pessoas vivem naquele ambiente. Ele é real, ele é mais palpável. Mas a parte da cidade em si é, assim, muito irreal. Simplesmente não parece uma cidade verdadeira. Você não sente, né, que aquilo é uma cidade verdadeira. Em relação às cenas de ação, acho que também temos momentos interessantes, temos momentos legais, temos momentos muito clichês, momentos de luta que são completamente previsíveis e esperados dentro desse tipo de filme. Mas ainda assim eu acho que tem momentos bons, muito por conta dos poderes ali do Besouro Azul, que é de conseguir transformar as coisas com a mente dele. Eu acho que é um poder muito legal e ele ganha muito na cena de ação por conta disso, assim. Por fim, eu sinto que Besouro Azul é um filme repleto de boas ideias e eu acho que se eles resolverem continuar com esse casting, com essa história do Besouro Azul no universo cinematográfico da DC, eu acho que eles conseguem fazer alguma coisa de fato muito legal, mas ele é o filme mais genérico de super-herói que eu já vi, assim. Parece que é uma junção de todos os filmes de super-herói, que eles colocaram as coisas que mais aparecem dentro desses filmes, dentro de um filme só. Basicamente tem todos os clichês que vocês conseguem imaginar. Como eu falei, o filme se destaca muito por conta dos seus personagens, por conta de ser um super-herói latino. Eu acho que a gente consegue com muita facilidade não só se identificar com o Jaime por ele ter essa coisa meio Homem-Aranha, né, que também consegue garantir muito facilmente a nossa identificação, mas também ele é muito carismático, assim, é muito fácil a gente se importar com ele, com a família dele, a dinâmica entre a família é muito interessante, assim, mas a sensação que fica é que tudo é muito rápido, a montagem do filme é muito rápida, eles meio que transicionam entre um momento e outro com muita rapidez e eu acho que eles não exploram coisas que seriam muito mais interessantes de serem exploradas. Mas eu vou ser bem sincera, ao contrário dos últimos filmes que eu assisti da DC, que foi o Shazam 2 e The Flash, eu saí deles com a sensação de quanto mais eu pensava naqueles filmes, mais eu não gostava deles. Mas com o Besouro Azul não tem acontecido isso. Eu acho que eu acabei criando até um afeto, talvez por essa identificação com os personagens. Eu acho que foi divertido, assim, eu gostei de ter assistido. Ele não é o melhor filme que eu vi, não é o melhor filme de super-herói já feito, muito longe disso, mas ele também ele é bonzinho, digamos assim. Eu acho que essa é a melhor descrição. Ele é legalzinho. Acho que se você gosta de filmes de super-herói, você quer ver a Bruna Marquezine, vá assistir o filme, você vai se divertir. Acho que ele tem bons momentos, mas é isso, é genérico. Vai esperando um filme genérico e previsível. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Besouro Azul, quais são as suas expectativas para os próximos filmes da DC e qual que é o seu filme favorito da DC. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.